Are you ready? Quantos estão prontos? Diga amém. Guarde isso. É muito bom você ouvir coisas que nós ouvimos na internet. Todos os dias nós acessamos a internet e você ouve tantas coisas pela internet, mas nós temos que tomar cuidado. Aquilo que você está ouvindo, aquilo que está te alimentando. Diga, por quê, pastor? Porque você não conhece a vida da irmã, você não conhece a vida do irmão que está falando ali, você não conhece a vida do pastor, do apóstolo, seja quem for, aquilo que está transmitindo para você. E você não tem que medir a sua vida pela medida do cara que está falando na internet. Diga, por quê? Porque você não conhece a vida dele. Pastor, mas ele tem muito views. Diga-se comigo, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que está falando é a verdade. Não mede a sua medida pelo cara da internet. Você tem que medir a sua vida com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. Você tem que viver aquilo que Deus pede para você viver. Você não é aquilo que os outros falam. Você é aquilo que Deus criou para você ser. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Nós somos aquilo que ouvimos, aquilo que nós falamos. Você pode ouvir um amém? Então nós temos que tomar cuidado naquilo que nós ouvimos pela internet. Jesus, certa vez, ele confrontou o sal dos seus. Lá em Mateus capítulo 22, verso 29. Ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há muitas pessoas errando porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Quando você tem um contato com as Escrituras, quando você tem uma intimidade com o poder de Deus, ninguém te engana. Você tem a sua própria identidade. Tem gente que está com 30, 40, 50 anos, não tem identidade. Ele quer ser aquilo que ele ouve lá na internet. Não, você tem que ter uma identidade. Diga, eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Seja simples, seja você mesmo. Não queira vestir com a roupa dos outros. Não queira se comparar com a vida dos outros. Seja você, querido. Posso ouvir um glória a Deus? Então Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa afirmação ela revela que a raiz de muitos equívocos está na falta de entendimento da palavra de Deus e no desconhecimento da sua grandeza. Eu vou repetir: está na falta de entendimento da palavra de Deus e no desconhecimento da sua grandeza. As Escrituras, elas são uma base para nós conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas. Qual é a vontade de Deus, pastor? Para nossas vidas, diga: a vontade de Deus para minha vida, ela é boa, ela é perfeita, mas o quê? Ela é boa, perfeita, agradável para nossas vidas. Vamos então para o nosso texto oficial, Mateus capítulo 28, não sei se conseguiram colocar lá, Mateus capítulo 28, nós temos lido esse texto de Mateus, último capítulo de Mateus, capítulo 28, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações. Diga comigo, a minha missão é ir. Ide, portanto, olha o que diz, portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. O que mais? Tudo. E eu estarei. Hoje nós finalizamos essa série, a chave de fazer discípulos. Nós iniciamos essa série há 3 semanas atrás. E hoje é a 4ª série dessa mensagem. Primeiro nós falamos, a pastora trouxe uma palavra sobre mentalidade transformada. Quantos querem ter uma mentalidade transformada? Digam glória a Deus. Nós falamos também sobre sensibilidade espiritual. Uma pessoa que ela não tem sensibilidade espiritual, ela está morta espiritualmente.
ser sensível. E domingo passado nós falamos sobre ter uma atitude proativa. E hoje eu desejo fechar essa série falando sobre ter um coração pastoral. Quantos querem ter um coração pastoral aí? Ter um coração pastoral. Diga comigo, ter um coração pastoral. Meu próximo texto está em Filipenses, capítulo 2. Tem aí para nós? Filipenses, capítulo 2, o verso 5. Olha o que ele diz. O que ele diz? De sorte que haja em vós, o quê? De sorte que haja em vós o mesmo, o quê? O mesmo sentimento. Vamos lá mais uma vez. Olha que texto poderoso. De sorte que haja em vós o mesmo. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, ensina-nos nesta manhã a termos o mesmo sentimento, Senhor, como diz a Tua palavra. Dar-nos um coração de pastor, que nós possamos pastorear, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Que nós sejamos um pastor lá no nosso trabalho. Que nós sejamos um pastor aonde o Senhor nos enviar. Que nós possamos, Senhor, sentir, Senhor, a dor um dos outros. Que nós possamos curar a ferida uns dos outros. É a minha oração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Esse versículo, ele nos ensina a ter a mesma atitude de Jesus. Diga por quê, pastor? Porque Ele é o nosso modelo de vida. Jesus é o nosso modelo de vida, o nosso modelo de cuidar, o nosso modelo de pastor. Como Jesus Cristo, Ele foi pastor. João 10, 11, lembramos que Ele pessoalmente diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O que o bom pastor faz? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós não podemos levar as pessoas a se tornarem parecidas com Jesus se nós não formos pastores do tipo de Cristo. Então nós precisamos nos parecer com eles. Quantos querem parecer com Cristo? Diga glória a Deus. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida em prol das ovelhas de Cristo? Será que estamos dispostos mesmo a dar as nossas vidas pelas ovelhas do Senhor Jesus? Um exemplo que eu quero dar é o exemplo de Moisés. Exemplo de quem? Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele carregava as características de um coração pastoral como o de Jesus. Veja só o que ele chegou a pedir a Deus em prol do seu povo. Olha a ousadia, olha a coragem de Moisés. Quantos conhecem Moisés e diga amém? Êxodo no capítulo, bem no começo, Êxodo no capítulo 32, no verso 31. Êxodo 32, o verso 31 e 32, ele diz: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si Deus de ouro. O que eles fizeram? Qual foi o pecado deles? Fazer o quê? Fazer Deus de ouro. Eles fizeram um Deus de ouro para quê? Para eles adorarem. Olha o que o texto diz: fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, olha o que Moisés diz: se não, risca-me do teu livro que escrevesses. Moisés pede a Deus para que Deus perdoa o povo pela ignorância do povo. Moisés clamou em prol das ovelhas que foram confiadas a eles. Ele pede a Deus que os perdoe sob pena de tirar o seu nome dele, o nome dele do livro da vida. Provavelmente aqui apontando para o livro da vida. Olha aqui, querido, imagina, ele estava arriscando a própria vida, a salvação dele. Ele disse: se o Senhor não perdoar, que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Quantos querem ser pastor como Moisés? Diga glória a Deus.
Outro exemplo é o exemplo de Paulo. No Novo Testamento nós também temos a carta de cunho pastoral escrita pelo apóstolo Paulo, que revela as marcas de um coração pastoral de Jesus. Estou me referindo à carta de Filemon. Carta de onde? Só tem um capítulo, a carta de Filemon, você pode ler depois. Filemon é a única carta particular de Paulo. Ela trata de um escravo fugitivo que provavelmente roubou o seu dono. Filemon depois fugiu de Colossos para Roma. Fugiu da onde? Diga, Colossos para Roma. Ali, Onésimo encontrou o apóstolo Paulo na prisão. O que ele encontrou? Aonde? Na prisão. Paulo escreveu para Filemon falando de Onésimo. Ele mandou a carta de Onésimo de volta para Colosso. Comparado com as demais cartas paulinas, Filemon é pouco mais que um cartão postal, mas veio do coração, o termo de um amigo escrevendo como amigo e não como um apóstolo, exercendo o seu poder, exercendo a sua autoridade. Então vale a pena lembrarmos um pouco do contexto histórico da epístola. Paulo estava em uma prisão domiciliar. Onde Paulo estava? Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Onde Paulo estava? Numa prisão domiciliar, chamada pelos romanos de livre custódia. Esse domicílio era alugado por Paulo enquanto aguardava ali o seu julgamento. Aparentemente, Filemon era um homem de negócios bem sucedido que vivia em Colossos, cuja casa tinha muitos escravos e era grande o suficiente para acomodar as reuniões das igrejas local ali naquele lugar. Então nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, na carta de Filemon, como podemos revelar as evidências do coração pastoral de Jesus presente em nossas vidas. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga comigo assim: 5 marcas do coração pastoral de Jesus em Paulo. Olha aqui, 5 marcas do coração pastoral de Jesus em Paulo. Primeiro, amor pelas pessoas. Repete comigo. Primeiro, amor pelas pessoas. Pergunta alguém do lado, diga: você me ama? Amor pelas pessoas. Amar. As pessoas hoje, ela ama gatinho, ela ama cachorro. Não sou contra, eu também tenho. Mas você tem que ter amor pelas pessoas. Não aquele amor de interesse. Hoje as pessoas são muito interessadas. As pessoas querem amar alguém por aquilo que a pessoa pode fazer por você. As pessoas hoje, você só vale para ela, só pode fazer. Você já entendeu? Você está entendendo? Não, se a pessoa pode fazer algo por mim, eu faço algo por ela. Um amor sem interesse, um amor ágape, um amor sem querer nada em volta. Filemon, no capítulo 1, verso 4, que só tem um capítulo, uma carta. Filemon, no capítulo 1, verso 4 e 5, ele diz assim, ó: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo, ele celebra na vida de Filemon uma marca em sua liderança, o amor que ele tinha por Jesus e como isso mostrava presente no relacionamento que ele tinha com as pessoas à sua volta. No verso 7, Filemon, verso 1, verso 7, ele escreveu assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Diga comigo: grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem animado o coração dos santos. Estando preso aqui, Paulo, ele se alegrava em saber como Filemon estava cuidando das pessoas lá fora, das pessoas lá em Colosso. Exatamente fundamentado
nessa característica que Filemon, ele demonstrava em sua liderança, que Paulo fundamenta o seu pedido ao seu discípulo. Olha para aqui. Como as pessoas, elas te conhecem. Como as pessoas de fora, elas te veem, como elas te conhecem. Como alguém que cheira o amor, ou como uma pessoa amarga. Como as pessoas te veem? Olha para alguém e diga assim: como as pessoas te veem? Como uma pessoa de amor ou uma pessoa amarga? Como as pessoas olham para você? As pessoas que estão... Tem gente que nem um bom dia dá, nem um good morning, nem um buenos dias. Pessoas amargas. Como as pessoas veem a gente? Se nós somos o sal da terra, nós temos que fazer a diferença. Você não tem que ser como o seu empregado, você não tem que ser como o seu vizinho, você tem que fazer a diferença. Eu tinha um vizinho que morava do meu lado, ímpio, irmão. Ele era do Irã, malucão. Ele mesmo um dia chegou perto de mim. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim: eu tinha uma chácara e tinha divisão da minha chácara com a chácara dele. Ele tinha os cavalos dele, eu tinha meus cavalos. Ele tinha os animais dele, eu tinha os meus. E um dia ele chegou perto de mim e falou assim: ó, nós vamos brigar, mas no outro dia nós temos que falar com o outro, porque nós precisamos um do outro. Porque quando eu viajar, você vai olhar meus animais, e quando você viajar, eu olho os seus animais. Porque nós tínhamos problema. Às vezes o cavalo dele sumia, chegava a polícia lá procurando: de quem é esse cavalo? De quem é esse cavalo? De quem é esse animal aqui? E eles dão multa. O ímpio, ele mesmo falando isso comigo, falou: ó, quando nós brigar no outro dia, nós temos que dar bom dia um ao outro. Nós temos que estar bem um com o outro. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Então, como as pessoas aí fora, ela nos vê? Uma pessoa de amor ou uma pessoa amargurada, cheia de amargura? A pessoa amargurada, amarga, você conhece o rostinho dela de longe. Nada tá bom para essa pessoa. Quando você vê uma pessoa que ele é amargurada, você diz para ela: ó, Deus vai te dar vitória. A carinha dela nem muda. Ó, seu neto tá nascendo. Ela não tá nem aí, amargurada. Nada muda, nada toca o seu coração, nada toca a sua vida. A pessoa amarga, você conhece o rostinho dela de onde? De longe. Então, nada é bom para essa pessoa. A pessoa, quando é amarga, ela não encontra felicidade em nada. Está aqui ou está no Brasil, para ela é a mesma coisa. Quem está feliz por estar nessa nação, diga glória a Deus. Você é feliz por estar aqui? Então levanta a mão. Dá good morning para as pessoas. Profetiza sobre a vida das pessoas. Você está aqui nessa nação? Não fica ouvindo quem está lá não. E agora vai deportar todo mundo. Meu querido, deleta essas pessoas da sua vida. Quem cuida de você é Deus. Você está guardado em Deus. Quem te protege é Deus. Quem te guarda é Deus. Posso ouvir o amém? Posso? Você está guardado no Salmo 91. O que é que o Salmo 91 diz? Aquele que acampa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você está debaixo da sombra. Se você está debaixo da sombra, descansa no Senhor Jesus, querido. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Então a pessoa amarga, ela não encontra felicidade em nada. A maior expressão espiritual que existe é quando nós revelamos o amor de Deus em nossas vidas. Então seja uma pessoa amável, seja uma pessoa agradável. 1 de João, no capítulo 3, verso 18. Quantos gostam de ler a Bíblia? Diga amém. 1 de João, capítulo 3, 18 ao 20, diz assim, ó: filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação, diga comigo, em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar.
porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Quantos sabem que Deus é maior do que o seu coração? Quantos sabem que Deus sabe de todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas. Deus está patente a tudo, nada está escondido de Deus. Segundo, paternidade espiritual. Diga comigo, paternidade espiritual. Jesus é o nosso maior exemplo de paternidade. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo, Deus é a fonte. Deus é o começo, Deus é o beginning, Deus é o começo de tudo. Deus, Ele é a fonte. Então tudo começa com Ele, tudo começou com Ele. Deus é a nossa fonte. Pode trazer aqui, irmão Dalmi. Deus é a nossa fonte. Deus é o nosso tudo. Obrigado, irmão Dalmi. Diga comigo, eu sou de Deus. Deus é a nossa fonte. O que é que eu tenho aqui? Água. Mas aqui agora não é água, aqui uma fonte agora. Isso aqui simboliza você. Eu tenho aqui na minha mão o quê? Uma fonte. E eu tenho aqui um copo que simboliza você. Olha o texto lindo que eu vou ler com você, que está em 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 6. Ele diz assim, ó: para nós, porém, há um único Deus. Há o quê? O Pai, de quem vem todas as coisas, para quem vivemos. Eu vou ler de novo. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. É um só Senhor, diga comigo, é um só Senhor, Jesus Cristo. Olha o que ele diz: por meio de quem vieram todas as coisas. Diga comigo, vieram todas as coisas. Por meio de quem vivemos. Diga comigo, Deus é a fonte que jorra. Deus é a fonte que jorra. Você é a imagem, semelhança de Deus. Posso ouvir um amém? Eu vou tornar essa água aqui, nesse copo. Mudou alguma coisa nessa água aqui? Mudou alguma coisa nessa água? Não mudou nada. Ela continua sendo água. Deus é a fonte. O que Deus um dia fez em você? Deus jorrou sobre você. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, há algo poderoso. Então Deus todos os dias, Ele faz isso aqui em você. Ele jorra da fonte dele sobre a sua vida. A água continua a mesma. Por quê? Porque veio da fonte. Você é a imagem, semelhança de Deus. A água continua. A água mudou daqui para aqui? Continua a mesma? É a mesma natureza? Nada mudou, porque Deus é a fonte. E a Bíblia diz que nós fomos, e Deus criou o homem. Gênesis 1, 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem quer dizer a mesma características. A imagem quer dizer mentais, emocionais, espiritual. Nós somos criados com a mesma química, com a mesma natureza. Posso ouvir um glória a Deus? Então olha o que ele diz: vamos fazer o homem assim como eu penso, assim como eu falo, assim como eu imagino. Nós vamos criar o homem. Você foi criado por Deus. Você tem a natureza de Deus dentro de você, porque você foi criado de Deus. Você não foi criado por... Não deixe ninguém falar que você foi criado pelo macaco. Não, você tem a natureza de Deus. Você não foi criado pelo Big Bang. Você saiu da fonte que é Deus. Então você tem a essência de Deus. Você tem a natureza. Você tem o DNA de Deus, porque você veio da fonte. Posso ouvir um amém? Então, e criou Deus o homem à sua imagem, semelhança.
A palavra imagem quer dizer as mesmas características. Diga, eu penso como ele. Diga, eu falo como ele. Eu ando como ele, porque eu sou a imagem dele. Então quando as pessoas veem você, ele está vendo o Pai. Quando as pessoas me veem, elas estão vendo Cristo em você. Porque você saiu da fonte. Quem é a fonte? Deus é a fonte. Você saiu aqui, ó, dessa fonte. Então você não veio do macaco, você não veio do Big Man. Você veio da fonte que é Deus. Então não deixa entrar na sua cabeça que você é qualquer um, querido. Não deixa entrar na sua cabeça que você é um derrotado. Não, você é uma filha. Você é filho de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Posso ouvir um amém? Se você é a imagem de Deus, você não é qualquer um, não, meu querido. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem que andar de cabeça erguida, porque você é filho e você é filha de Deus. Diga, eu sou a imagem de Deus. Diga, eu não sou aquilo que o mundo pensa que eu sou. Diga, eu sou filho de Deus. Junta uma mão na outra e aplauda bem forte aí o nome do Senhor Jesus. Vejamos o que Paulo escreveu no versículo 8 a 10 da carta de Filemon. Diz assim: por meio disso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo. O que Paulo era? O que Paulo era? Prisioneiro de Cristo. Olha que coisa linda. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele gerou quando estava onde? Na prisão. Onésimo não era apenas discípulo de Paulo, ele era chamado de filho. Existe uma diferença muito grande entre anunciar a mensagem da salvação e desenvolver um relacionamento transformador, querido. A expressão que gerei, que Paulo utiliza, é literalmente apontado para alguém que estava grávido e dar à luz. Posso ouvir um amém? Alguém que estava grávido e dar à luz. Diga comigo, deixa eu só parar isso aqui. Diga comigo, igrejas não... Olha aqui, igreja não é comércio. Diga, igreja não se abre. Igreja nasce. Igreja nasce. Igreja, ela nasce. A Living Hora, ela nasceu. A Living Hora, ela nasceu há 9 anos atrás. Olha aqui para mim. Nós não estamos preocupados de ganhar, de gerar pessoas de outras igrejas. Não, nós temos que gerar discípulos. Jesus disse, ide e fazei o quê? Discípulos. Não estou preocupado com pessoas de outra igreja. Eu estou preocupado em gerar discípulos. É ganhar o meu vizinho, é ganhar quem trabalha comigo, é ganhar as pessoas que chegam perto de nós, pessoas que Deus todo dia te apresenta. Posso ouvir um amém? Todos os dias você está tendo contato. Então a nossa preocupação é essa. Não é trazer pessoas de outra igreja. Tem pastor que fica ligando para outras pessoas, vem aqui na igreja. Não, meu irmão, você não tem que ficar chamando ninguém para ir na sua igreja. Chama ninguém para ir na sua igreja. Salvo, você tem que chamar pessoas não crentes. Você tem que chamar pessoas, chama pessoas que está aí nas drogas, está aí nas drogas, chama uma bebida luta, chama um bebão perdido, chama um maluco, chama um de Jesus. Se você já está salvo, não. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós temos que preocupar com as almas. Nós temos que preocupar com o ide de Jesus. É ide e fazei discípulo a todas as nações. Então a nossa missão, diga comigo, a nossa missão é gerar discípulos, é gerar vencedores. É para isso que Deus nos chamou. Gera discípulo, gera vencedores. Então tem pessoas que passam por aqui, fica algum tempo, veio de outro aquário, chega aqui, aí não dá certo aqui. Aí essas pessoas, querido, let her go. Nós não estamos preocupados que as pessoas já são salvas. Glória a Deus pela salvação deles.
Nós temos que preocupar com os novos, cuidar dos novos convertidos, cuidar das pessoas, é preocupar com o batismo, é gerar vidas para o reino de Deus. Diga comigo assim: nem tudo aquilo que cresce, nem tudo que cresce é saudável, mas nem tudo que é saudável, nós temos que tomar cuidado, nós temos que gerar. Diga: Deus me chamou para gerar, fazer discípulos. Posso ouvir o amém? Quais são as características de um relacionamento de paternidade espiritual e saudável, pastor? Primeira, cobertura espiritual. Entendendo situações perigosas e cercando-a de cuidado e proteção. Diga: cercando de cuidado e proteção. Segundo, encorajamento. Precisa haver da parte do discipulador esforço para ajudar o discípulo a manter o curso e viver tudo o que Jesus ensina nas diferentes atividades que envolvem o discípulo, seja em ambientes relacionais, profissionais ou materiais. Terceiro, prestação de contas, entendendo como o discípulo terá um nível alto de cuidado, acompanhando e suportes. Este precisa ser o mais sincero e transparente possível, a ponto de confessar seus pecados e pedir ajuda nas tentações para evitar recaídas. Quarto, ministério de um discipulador sempre precisa ter em mente que ele serve a seu discípulo. Olha aqui. Quarto, o ministério de um discipulador sempre precisa ter em mente que ele serve a seu discípulo. Então ele precisa assim proteger o seu coração dos abusos de lideranças e evitar que o discípulo tenha obrigação de prestar um serviço além que o Espírito Santo direcionar. Então assim o discipulador também dá ao discípulo o exemplo de como proceder com os seus frutos, com os seus futuros discípulos. No Antigo Testamento, quando uma pessoa ensinava o filho do seu vizinho, a lei era como se ele tivesse gerado aquela pessoa. Posso ouvir um amém? E terceiro, transformação de vida. Diga comigo: transformação de vida. Filemão 1,11 diz assim: Paulo acrescentava, ele antes era inútil. O que ele era? Paulo antes ele era o quê? Inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo, ele não desculpa a Onésimo, livremente admite que ele era a pessoa inútil e sem valor, mas declara agora a seu favor, útil ele é agora. Então Paulo declara que Cristo declara que em Cristo a pessoa inútil se converte em útil. Vou repetir mais uma vez. Paulo declara que em Cristo a pessoa inútil, o que ela é? Uma pessoa inútil se converte em útil quando ela aceita Jesus. Então quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus entra na sua vida, a pessoa ela passa a ser útil para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então nós somos chamados para transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Posso ouvir um amém? Quantos querem transformar pessoas em extraordinário? Digam glória a Deus. Quantos têm esse chamado? Diga aleluia. E quarto, sensibilidade à realidade das pessoas. Diga comigo: sensibilidade a realidades das pessoas. Filemão 1,12 diz assim: mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Paulo aqui ele se coloca no lugar de Onésimo, uma característica de Jesus Cristo e de uma entrega no seu lugar. Em Marcos, no capítulo 10, verso 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para salvar, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Eu vou ler mais uma vez, olha que coisa poderosa, irmãos. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Repete comigo: pois
nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode juntar uma mão na outra e aplaudir bem forte o nome do Senhor. Essa é a nossa missão, querido. Essa é a nossa, dar a nossa vida para resgatar o máximo de pessoas que pudermos. Essa é a nossa missão. Quantos querem resgatar a vida da mão do diabo? Diga glória a Deus. Eu lembro de um jovem que tinha aqui na nossa igreja, não nessa, na outra que nós estávamos antes desse prédio. Ele tinha problema com o homossexualismo. Ele tinha problema com drogas. Ele veio de um mundo pesadão. Um dia ele me liga. Ele tinha saído da igreja. E nós temos que ter paciência com essas pessoas. Não é fácil. E um dia ele me liga, estava eu e minha esposa, nós íamos sair a jantar em algum lugar, e ele me liga, todo doido, irmão. Pensa no cara chapado que estava. Ele diz: pastor, estou num lugar aqui, eu preciso que o senhor venha aqui me tirar daqui agora, eu não consigo sair daqui. Eu falei: onde você está, rapaz? Tem um lugar aqui, um ambiente bem pesado aqui. E ele estava num lugar, eu peguei meu carro, fui com minha esposa, eu fui lá buscar esse rapaz. É uma alma, diga, uma alma vale mais que o mundo todo. Eu deixei de jantar, eu fui lá buscar ele. Eu cheguei lá, ele estava tão doido, irmão. Quando eu cheguei, ele veio para fora, coloquei ele no meu carro. E eu na 95 dirigindo com a minha esposa. Ele olhava para trás assim, 95, eu a 70, 80 milhas por hora. Ele olhava para trás assim, ele está me perseguindo, ele está vindo, ele vai me pegar. Ele vai falar: rapaz, quem vai te pegar? Ninguém vai te pegar, fica tranquilo. Era droga, efeito de cocaína, efeito de não sei o que, aquele crack. Ele estava tão doido. Mas nós tivemos o prazer de pegar aquele rapaz, esperar um pouquinho, orar por ele, abençoar a vida dele. E ele veio para a igreja, ficou firme em Jesus, saiu daqui, mudou para outro estado, saiu firme em Jesus, está lá hoje. E eu recebi a notícia que ele foi consagrado a missionário. Foi consagrado. Então vale a pena. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Vale a pena você insistir. Posso ouvir um glória a Deus? Então a acessibilidade sempre ela envolverá a capacidade de nos colocarmos no lugar das pessoas. As últimas palavras do pai, do reverendo, foram: ganhe mais um. Diga comigo: ganhe mais. Diga, qual é o gol, pastor? Ganhe mais um. Ganhe mais um. Quantos querem ganhar um para Jesus ainda esse ano? Diga glória a Deus. Ele veio ao mundo apenas para... Jesus não veio ao mundo, querido, olha aqui, apenas para realizar milagres. Não, Jesus veio para salvar. A maior missão, o maior desejo de Jesus não é curar, é salvar. É tirar as pessoas das mãos do inferno, do diabo. Há muitas pessoas que elas estão indo para o inferno. E a missão de Jesus é essa: salvar essas vidas e através das nossas vidas. E eu termino falando um pouquinho sobre generosidade extravagante. Diga comigo: generosidade, mais uma vez, extravagante. Mais uma vez, diga: generosidade extravagante. Seja generoso, extravagante com as pessoas, irmãos. Seja generoso, extravagante com as pessoas. Servir a Deus não é aqui no púlpito. Servir a Deus não é com o microfone na mão. Servir a Deus não é aqui na plataforma. Olha aqui, querido. Servir a Deus é cuidar de pessoas. Servir a Deus, querido, é cuidar dos órfãos, das viúvas. É você cuidar dos necessitados. Isso é servir a Deus. Posso ouvir um amém? Deus não te trouxe aqui nesse país somente para você se enriquecer, só para você melhorar a sua vida. Não, Deus te trouxe aqui para isso também. Mas o maior propósito de Deus, que Deus te trouxe aqui, é para você cuidar de almas. É para você cuidar de pessoas. Deus vai te dar um coração de pastor. Posso ouvir um amém? E você vai cuidar de vida. Você vai cuidar dessas pessoas. Então, quer servir a Deus, querido? Faça isso. Cuida dos órfãos. Cuida dos necessitados. Cuida das viúvas. Isso é extravagante. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus disse: se vocês fizerem alguma coisa a esses pequeninos, alguma coisinha que você fizer, algum desses pequeninos, a mim me fizeste.
Aleluia. Então, quer ser generoso, extravagante? Serve as pessoas. Quer ser generoso, extravagante para Deus? Toca no coração das pessoas, querido. Ame as pessoas, abrace as pessoas, ajude as pessoas. Jesus diz: aquele que fizer alguma coisinha a esses pequeninos, a mim me fizesse. Posso ouvir um amém? Eu quero orar por você, eu quero adiantar aqui. Deus vai fazer algo tremendo aqui no final dessa mensagem. Então, não importa o que as pessoas fizeram com você, ame as pessoas incondicionalmente, cuide das pessoas incondicionalmente. Você não vai levar dessa terra o seu carro, você não vai levar dessa terra a sua casa, o seu dinheiro. Tudo isso aqui vai ficar, querido. Mas uma alma que você vai ganhar, querido, você vai levar para a eternidade. Por isso que Jesus deu o maior exemplo, que uma alma vale mais do que é o seu carro, que é a sua casa, que é o seu dinheiro. Deixa eu dizer para você, é hora de você colocar os seus parentes na sua oração. É hora de você ganhar almas do seu pai, do seu irmão, do seu tio. Quantas pessoas estão partindo e um dia Deus vai cobrar de mim e de você, pela vida dessas pessoas. Você falou de Jesus, você falou do reino de Deus para a vida dessas pessoas. Independente da resposta delas, independente do que elas pensam, nós temos que falar que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus um dia morreu na cruz por Ele. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, aqui neste lugar, mais forte que é para Jesus. Então essa é a nossa missão. Diga, qual é a nossa missão, pastor? A nossa missão é gerar discípulos. Essa é a nossa missão. Eu termino dizendo, essa é a nossa missão como discipuladores do reino de Deus. Mateus, no capítulo 28, verso 19, foi o texto que nós lemos no começo. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca de pé nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Quer dizer para você que você vai gerar vencedores. Você vai gerar pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Deus vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Quantos querem ganhar uma alma ainda para Jesus ainda esse ano? Diga amém. Imagina aqui, irmão, cada um ganhar uma alma para Jesus esse ano. Imagina comigo. Os anos estão passando e nós estamos deixando de gerar vencedores, de gerar discípulos para Jesus. Nós preocupamos mais com o serviço da pessoa, nós preocupamos mais com a mão de obra da pessoa do que com a alma de uma pessoa. É tempo de nós gerarmos discípulo. Jesus disse que quando nós aceitamos a Ele como o único Salvador da sua vida, você recebeu um manto sobre a sua vida. Você recebeu um manto sobre a sua vida. Vem cá, irmão Dalmir, fazendo um favor. O manto de Jesus, ele curava. Por favor, pode ficar aqui. Quando você é um discípulo de Jesus, você recebeu o manto de Jesus para a sua vida. Você tem um manto de autoridade, de poder que está sobre a sua vida. Você não é qualquer um não, querido. Jesus diz que todo aquele que me recebe, todo aquele que um dia levantou as mãos para mim, abriu o seu coração, ele é o meu discípulo. Você é um discípulo de Jesus. Você não é qualquer um, você é um embaixador do reino de Deus. O manto aqui representa autoridade, cobertura, manifestação da graça divina. A Bíblia diz que o manto de Jesus, ele o quê? Curava a vida das pessoas. O manto que Deus deu para o discípulo não é para ele. O manto que deu para os discípulos é para as pessoas aí fora tocar no manto do discípulo, que é o manto de Jesus. Deus quer que você saia daqui com um manto de autoridade. Deus quer que você saia daqui de uma forma diferente nessa noite. O manto está sobre você. Você tem um manto sobre a sua vida, o manto da autoridade, o manto de poder. As pessoas vão tocar em você
O mais perto que uma pessoa pode chegar de Jesus é tocando em você. Mas elas vão estar tocando no manto, nesse manto que está aqui. Há muitas passagens na Bíblia. O manto, ele representa a autoridade, cobertura e a manifestação da glória divina. Assim o manto que cobre essas fraquezas também nos equipa para transformar o mundo, irmão Dalmi. Esse é o manto de Jesus. A Bíblia diz que certa vez uma mulher, ela dizia: se eu tão somente tocar aonde? Na orla, no manto de Jesus, eu serei o quê? Curada, eu serei transformada. Eu quero dizer para você que há pessoas que vão tocar no seu manto. Há pessoas que serão tocadas através de você. Você é o discipulador que vai discipular a vida dessas pessoas. Deus te chama hoje, Deus quer colocar esse manto sobre a sua vida. Quantos querem o manto de Jesus? Quantos querem o manto de Jesus para a sua vida? Deus vai te dar esse manto, essa autoridade, querido. Quem tem um manto faz a diferença. Quem tem um manto, querido, onde ele chega, ele é respeitado. Porque você carrega uma autoridade. Você tem algo a mais que as pessoas aí fora não têm. Há um manto sobre você, aqui está o manto. Quantos querem tocar no manto de Jesus? Será que você pode adorar? Levanta as tuas mãos para os céus. Deus quer que você toque nessa manhã no manto de Jesus. Quero fazer uma oração por você. Quero desafiar você. Você que quer tocar no manto de Jesus. Você que quer realmente mesmo ser aquilo que Jesus chamou você para ser. Eu disse aqui no começo que as pessoas hoje, elas estão muito light. Infelizmente, a internet tem dado voz para muitas pessoas. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal. Jesus te deu um manto de autoridade sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que dentro da sua casa, quem tem que sair lá de dentro não é seu filho. Quem tem que sair é os demônios que estão atormentando a sua casa, atormentando a sua família. Eu quero dizer para você que é um manto de autoridade sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que se você carrega o manto de Jesus, você tem autoridade no mundo espiritual, querido. Se você quer receber o manto de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui rapidinho, que eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Olha, eu quero receber esse manto, pastor. Eu quero ser um discipulador, eu quero ter essa autoridade na minha vida. Eu vou ganhar o perdido, eu vou ganhar outras pessoas. Eu vou gerar, eu vou ser um vencedor. Eu vou ser uma pessoa, não um derrotado. Você carrega o manto de Jesus sobre a sua vida, que você não é qualquer um. Há um manto sobre a sua vida que é o manto de Jesus. Você carrega esse manto sobre a sua vida. Você carrega esse poder. As pessoas vão chegar perto de você, vai querer o que você tem, esse poder que você carrega, essa unção que você carrega, porque é um manto sobre a sua vida. Vem cá, Paulo, deixa eu orar por você. Vem aqui. Vem aqui. Tu sabe que você carrega esse manto. Há um manto de autoridade sobre a tua vida. O Senhor te disse: você está voltando para o Brasil de uma forma diferente. Tu está voltando para o Brasil com uma nova visão. Você está voltando para o Brasil com uma nova autoridade no mundo espiritual. O Senhor te disse que quando você chegar no aeroporto ali no Brasil, você vai sentir tão forte a presença de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer para você: poxa, você voltou tão diferente. Há um manto sobre a sua vida. Coloca as mãos sobre ele ou ele atrás. Há um fogo de Deus, há um manto. Deus te cobre você com o teu manto. Deus te cobre você com o manto da autoridade. O Senhor te disse: você vai colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O Senhor disse: você vai colocar as mãos sobre
As pessoas que tiverem efeito de drogas, efeito de bebidas, e elas serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Há um manto de autoridade sobre a sua vida. A igreja pode levantar as mãos para os céus. Adora o Senhor por alguns segundos, se você puder. Quer dizer para você que você vai exercer uma nova autoridade agora no mundo espiritual. O manto está sobre a sua vida. Há um manto santo, há um manto de fogo sobre a sua vida, querido. Você vai agora, o mundo espiritual vai respeitar o manto que você carrega. Há um manto sobre a sua vida. O Espírito Santo vai desarmar as pessoas que chegarem armadas perto de você. Quem chegar perto de você será desarmado, por causa de um manto de autoridade que está sobre a sua vida. Onde você passar, você vai deixar sinais do manto de Jesus. As pessoas vão pedir para você orarem por elas. Você vai receber convite a partir de hoje de orar no hospital, de ir numa casa, que você é um discípulo de Jesus. Você vai cumprir o ID de Jesus. Pessoas serão tocadas através dessa autoridade, através desse manto que está sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, selando essa palavra, selando essa série, Senhor, a chave de fazer discípulo. Que nós possamos, Senhor, gerar vencedores, gerar discípulos, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Oro que o Senhor possa fechar essa série com chave de ouro na vida dessas pessoas que aqui estão, Pai. Que os seus parentes, seus amigos todos, Senhor, sejam alcançados por esse manto santo, por esse manto de autoridade, por esse manto de cura. No nome de Jesus, junto a mão na outra e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.